Salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, em paz e com saúde e que vocês se conservem assim para que em breve nós estejamos juntos novamente. Eu, professor Maurício, dando continuidade ao nosso estudo dos logaritmos, nós vamos apresentar uma videoaula sobre um assunto muito importante que é a mudança de base. A mudança de base ela é uma propriedade muito importante dos logaritmos. E por quê? Então vamos ver por quê. Justificativa. Por que é importante a gente estudar e saber resolver os logaritmos utilizando a mudança de base? Uma propriedade que facilita muito o cálculo com expoentes através dos logaritmos é a troca da base do logaritmo por uma base mais conveniente, pois ela pode simplificar os cálculos. Uma troca muito utilizada é a mudança da base do logaritmo para uma base 10, já que podemos utilizar os valores conhecidos e obtidos em tabelas ou calculadoras. Muito bem. Então, vamos considerar para o A, B e C números reais positivos e o A e o C números diferentes de 1. Obrigatoriamente, tá bom, pessoal? Então, observe, eu tenho log de B na base A. Então, logaritmo de B na base A. O B é o logaritmando e o A é a base do logaritmo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, primeiramente, o logaritmo do logaritmando dividido pelo logaritmo da base, ou seja, log de B dividido por log de A. E observe que agora a base de ambos os logaritmos, tanto no numerador quanto no denominador, não é mais A. É quanto? É C. Quem que é o C? O C é qualquer base que eu venha a escolher que seja conveniente para o cálculo do logaritmo. O que é ser conveniente? Ser conveniente, você vai observar o exercício e ver se o logaritmando e a base tem alguma relação, primeiramente, entre si. E depois você vai observar se existe algum número que você poderia ter na base que facilitaria o cálculo do seu logaritmo. Então, este ser conveniente é justamente isso. Você pode escolher da melhor forma possível a sua base para poder resolver os exercícios. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Exemplos. Vamos calcular log de 2 na base 3, certo? Observe, para eu resolver este exercício, eu teria que colocar um x aí na frente, certo? E fazer 3 elevado a x é igual a 2. Vamos lembrar um pouquinho da potenciação. 3 elevado a 0 é 1. 3 elevado a 1 é 3. 3 elevado ao quadrado é 9. Muito bem. Então, esse logaritmo, que seria o valor do x, né, seria um número compreendido, na verdade seria não, é um número compreendido entre 0 e 1, porque 3 elevado a 0 é 1 e 3 elevado a 1 é 3, certo? Então, observe, o que eu vou fazer? Eu vou escrever, então, log de 2 na base 3. Primeiramente, eu vou fazer log de 2, que é o logaritmo do logaritmando, dividido pelo logaritmo da base. Eu escolhi uma base 10. Aparentemente, a base não aparece, né? Ela não está aí, mas lembrando que sempre que a base não aparece, é porque esse é um logaritmo decimal, também conhecido como logaritmo de Briggs, né? E por que isso é interessante? Porque tanto o logaritmo de 2 quanto o logaritmo de 3, eu consigo determinar o seu valor, buscar os seus valores numa tabela, né? Observe, eu tenho tabelas de logaritmos decimais disponíveis na internet, disponíveis em vários livros. Então é muito simples você utilizar os logaritmos de base 10, né? Porque você já conhece os seus respectivos valores. Então, o que eu vou fazer a partir daí? Eu vou substituir
o logaritmo de 2 pelo seu valor, que eu vou buscar na tabela, que é 0,30103, e vou substituir o valor do logaritmo de 3 pelo seu respectivo valor, que é 0,47712. E aí, efetuando essa divisão, eu obtenho um número aproximadamente 0,63093. Certo, pessoal? Facilita bastante os cálculos. Então, dando continuidade, vamos fazer mais um exercício. Vamos escrever logaritmo de 7 na base 5 como um logaritmo de base 2. Então, esse logaritmo de 7 está na base 5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mudança de base. Então, observe. Então, o logaritmo que vai em cima é o logaritmo do logaritmando, que é o logaritmo de 7. E o logaritmo que vai embaixo é o logaritmo da base, que no caso é o logaritmo de 5. Observe que o exercício ele pedia para escrever o logaritmo na base 2. Foi o que eu fiz. Eu escrevi este logaritmo numa base 2. Então, log de 7 na base 5 é igual a log de 7 na base 2 dividido por log de 5 na base 2. Simples assim, pessoal. Certo? Então, dando continuidade, vamos resolver o exercício 3. Determinar logaritmo de 64 na base 16. Observe que tanto 64 quanto 16, eles são múltiplos de 2, né? Então, observe o que eu vou fazer. A primeira maneira, eu vou fazer a mudança de base por uma base 2. Então, eu vou escrever o logaritmo de 64 na base 16 como sendo o logaritmo de 64 na base 2 dividido por logaritmo de 16 na base 2. E por que isso é interessante? Porque eu consigo resolver esses dois logaritmos, já que o 64 e o 16, ambos são potências de 2, certo? Então, quanto que dá logaritmo de 64 na base 2? Então, observe. Se eu pegar o 64 e decompô-lo em fatores primos, eu tenho 64 dividido por 2 dá 32, dividido por 2 de novo vai dar 16, dividido por 2 de novo vai dar 8, dividindo por 2 de novo vai dar 4, dividindo por 2 de novo vai dar 2 e dividido por 2 de novo vai dar 1, certo? Então, eu dividi o 64 6 vezes por 2, tá? Então, eu posso concluir que logaritmo de 64 na base 2 é igual a 6. E logaritmo de 16 na base 2, olha lá, se eu pegar o 16 e simplificar, se eu fatorar por 2, 16 por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1, certo? Então, 1, 2, 3, 4. Então, logaritmo de 16 na base 2 dá 4. Então, eu tenho que logaritmo de 64 na base 2 é 6. E logaritmo de 16 na base 2 é 4. Certo? Simplificando esta fração 6 quartos por 2, eu obtenho 3 meios. Então, logaritmo de 64 na base 16 é 3 meios. Uma segunda maneira de eu fazer esse mesmo exercício é, ao invés de eu escolher uma base 2, eu vou, então, escolher uma base 4. Por que base 4? Porque o 64 e o 16, ambos são potências de 4. Observe, se eu fizer o seguinte, 64 dividido por 4 vai dar 16. 16 dividido por 4 vai dar 4. E 4 dividido por 4 vai dar 1. Ou seja, 4 elevado à terceira é 64. E se eu pegar aqui, ó, o 16 para baixo aqui, ó, 1, 2, logaritmo de 16 na base 4 é 2. Por quê? Porque 4 elevado ao quadrado é 16. Então, em cima fica 1, 2, 3, e embaixo fica 1, 2. Então, eu já obtenho a resposta direta. Olha lá, eu fiz a mudança para a base 4, então o logaritmo de 64 na base 4 dá 3, e o logaritmo de 16 na base 4 dá 2. Prontinho, resolvi o exercício de uma maneira mais direta. Beleza, pessoal?
Um exercício para mostrar para vocês que você pode usar a base mais conveniente para a resolução do exercício. Isso também vai de acordo com a sua habilidade nos cálculos. Ok, pessoal? Então vamos lá. Então vamos estudar uma propriedade muito importante da mudança de base. Observe, eu tenho que log de A na base B é igual a 1 sobre log de B na base A. Observe que esses dois logaritmos aqui, ó, eles são bem diferentes. Este aqui, a base é A e o logaritmando é B. Neste caso, o logaritmando aqui embaixo é B e a base é A. Trocou, né, pessoal? Então, observe. O que eu vou fazer, então? Eu vou demonstrar por que isso é possível. Então, observe. Eu vou pegar esse logaritmo de A na base B e vou fazer a mudança de base. Vou escolher uma base A, tá bom? Então, quando eu faço a mudança de base escolhendo uma base A, o que ocorre com a parte de cima da fração? Eu tenho que log de A na base A. Lembrando, sempre que o logaritmando e a base do logaritmo forem iguais, o resultado desse logaritmo dá 1. Então, log de A na base A é igual a 1. E embaixo ficou log de B na base A. Beleza? Então, eu concluo que log de A na base B é o que está escrito lá em cima. Ó. É 1 sobre log de B na base A. Atenção, pessoal. Atenção, uma coisa muito importante. Quando existirem o logaritmo de A na base B e o logaritmo de B na base A, eles são números inversos, né? Ou seja, eles são inversos multiplicativos. Pois logaritmo de A na base B vezes logaritmo de B na base A é igual a 1, certo? Inversos multiplicativos são dois números que multiplicados entre si dá sempre igual a 1. Beleza, pessoal? Então, log de A na base B e log de B na base A, eles são inversos multiplicativos. Beleza? Muito bem. Então, dando continuidade. Exemplos. Vamos determinar logaritmo de 8 na base 2. Aparentemente, é um exercício bem simples, né, de fazer. Então, vamos lá. Então, a primeira maneira. Vou colocar um x na frente. Logaritmo de 8 na base 2 é igual a x. O que eu vou fazer? A base elevado ao expoente, que é a base elevado ao logaritmo, é igual ao logaritmando. Então, eu tenho que 2 elevado a x é igual a 8. Beleza? Então, eu caio numa equação exponencial. O que eu vou fazer a partir daí? Eu vou pegar este 8 e vou decompô-lo em fatores primos. 8 dividido por 2 dá 4, dividido por 2 novamente dá 2, dividido por 2 novamente dá 1. Quantas vezes que eu dividi o 8 por 2? 1, 2, 3. Então, significa que eu posso escrever o 8 como sendo 2 elevado ao cubo. Muito bem. Olha lá, equação exponencial, o objetivo para resolver é igualar as bases. Igualei as bases, 2 igual a 2. Então, se 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 3, logo eu concluo que o x é igual a 3. Certo? Porque 2 elevado a 3 é igual a 8. Beleza, pessoal? Muito bem. Uma segunda maneira de eu resolver este exercício, demonstrando a propriedade da mudança de base, é fazer o seguinte. Eu vou mudar a base desse logaritmo por uma base 10, ou seja, logaritmos decimais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever o logaritmo de 8 na base 2 como sendo o logaritmo de 8 dividido por logaritmo de 2. Ambos os logaritmos decimais na base 10, ok? Então, observe. O logaritmo de 8 e o logaritmo de 2, eu consigo determinar o seu valor numérico buscando numa tabela. Então, olhando na tabela, o logaritmo de 8 vale 0,90309 e o logaritmo de 2, olhando na tabela, vale 0,30103. Fazendo essa divisão, dá uma divisão exata igual a 3. Observe que deu exatamente o mesmo resultado, certo? 3 e 3. Então, duas maneiras de resolver o mesmo exercício, só para demonstrar
a importância de você conhecer esta propriedade da mudança de base. Legal, pessoal? Beleza. Então vamos dar continuidade. Então vamos lá. Vamos fazer um segundo exercício. Resolver a equação 2 elevado a x é igual a 5. Muito bem. Observe o seguinte. Logaritmo de b na base a é igual a x. Então, qual que é o esqueminha? Que a elevado a x é igual a b, certo? A base elevado ao logaritmo é igual ao logaritmando. Então, a elevado a x é igual a b. Por que eu estou relembrando isso? Porque eu vou transformar aquela equação exponencial 2 elevado a x igual a 5 num logaritmo. E como que eu faço isso? Muito simples. Observe. O 2, que é a base da potência, ele passa a ser a base do logaritmo. Base, base. O x, que é o expoente, lembrando, é sempre o logaritmo. E o 5, que é a potência, é o logaritmando. Então, 2 elevado a x igual a 5 é equivalente a logaritmo de 5 na base 2 igual a x. Beleza? Muito bem. Então, observe. Vamos utilizar a propriedade da mudança de base. Então, logaritmo de 5 na base 2. Eu vou escrever como sendo logaritmo de 5 dividido por logaritmo de 2. De novo, eu escolhi uma base 10, logaritmos decimais. Por quê? Porque eu conheço o valor do logaritmo de 5 e também conheço o valor do logaritmo de 2. Conheço como? Ora, olho na tabela, né? Então, a tabela facilita muito a vida da gente na hora de fazer cálculos com logaritmos. Então, substituindo o valor do logaritmo de 5 e do logaritmo de 2. Olha lá. O logaritmo de 5 é 0,69897 e o logaritmo de 2 é 0,30103. Esta divisão dá aproximadamente 2,32. Olha que legal, pessoal. Beleza? Então, dando continuidade. Vamos fazer mais um exercício. O exercício 3 diz o seguinte. Se logaritmo de m na base a é igual a 11 e logaritmo de n na base a é igual a 6, qual é o valor de logaritmo de m ao cubo vezes n ao quadrado na base a? Beleza. Faltou um pontinho de interrogação aí, né, pessoal? Mas tudo bem, vamos lá. Então, observando, o logaritmando desse logaritmo é tudo que se encontra entre parênteses, ou seja, m ao cubo vezes n ao quadrado. Então, primeiramente, eu vou lembrar da propriedade do logaritmo de um produto, né? Ou seja, o logaritmo de um produto, o que vem a ser? Vem a ser a soma no desenvolvimento logaritmo, ou seja, logaritmo de m ao cubo na base a mais logaritmo de n ao quadrado na base a. Observe que eu tenho aí envolvida uma outra propriedade, propriedade operatória, né? Qual é? É o logaritmo da potência. Observe que eu tenho m elevado ao cubo no primeiro logaritmo e n elevado ao quadrado no segundo logaritmo. Então, agora eu vou utilizar a propriedade da potência, ou seja, esses dois expoentes, tanto 3 quanto 2, eles passam na frente dos logaritmos multiplicando. Então, log de m ao cubo na base a. Esse 3, que é o expoente, ó, ele vem aqui na frente multiplicando, certo? Então, fica 3 que multiplica log de m na base a. E esse 2, que é o expoente, ele também vem na frente multiplicando. Então, fica mais 2 vezes log de n na base a. Beleza? Observe uma coisa muito legal. Ó, o valor de logaritmo de m na base a e o valor de logaritmo de n na base a, o exercício me fornece. Quanto que vale o logaritmo de m na base a? Vale 11. E quanto vale o logaritmo de n na base a? Vale 6. Então, eu vou substituir pelos seus respectivos valores. Olha lá. Então, vai ficar 3 vezes 11 mais 2 vezes 6. Primeiro eu tenho as multiplicações, né? Primeiro eu faço as multiplicações. Depois, para finalizar, eu somo os resultados. Então, 3 vezes 11 dá 33 e 2 vezes 6 dá 12. 33 mais 12 dá 45.
Muito legal, né, pessoal? Olha como facilita bastante você conhecer as propriedades operatórias. Nesse exercício, eu não utilizei a mudança de base, mas eu usei esse exercício como base para o próximo exercício para nós resolvermos dar uma relembrada nessas propriedades operatórias, beleza? Então vamos lá. Então, exercício 4. Seja log de A na base B igual a 6. Vamos calcular log de B ao cubo na base A. Neste caso, o logaritmando é B ao cubo. Então, observe que eu tenho aí um logaritmo da potência. O que eu vou fazer? Eu vou trocar, eu vou usar a mudança de base para esse logaritmo, utilizando agora uma base B. E por que eu vou utilizar uma base B? Olha o que eu vou fazer agora. Observe que no numerador dessa fração eu tenho uma potência aí, o 3, né? B elevado à terceira. Pela propriedade do logaritmo da potência, o que eu faço com esse 3? Ele passa na frente do logaritmo de B na base, na base B. Certo? Então fica 3 que multiplica log de B na base B dividido por log de A na base B. Lembrando, o que acontece quando o logaritmando e a base do logaritmo são iguais? Sempre que esses dois números forem iguais, o resultado desse logaritmo é igual a 1, certo? Então, log de B na base B é igual a 1. Então, fica 3 vezes 1 dividido por log de A na base B. 3 vezes 1 é 3. E quanto que vale o logaritmo de A na base B? Olha lá, quanto que vale? Vale 6. Então, eu chego na seguinte conclusão, que 3 dividido por 6, simplificando por 3, vai dar 1 sobre 2. Legal, pessoal? Olha aí, utilizando a mudança de base e conhecendo as propriedades operatórias dos logaritmos. Beleza, pessoal? Espero que vocês estejam entendendo, que vocês estejam acompanhando. E para finalizarmos a nossa aula, uma mensagem de motivação. Se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje. Mas continue em frente, de qualquer jeito. Martin Luther King. Beleza, pessoal? É isso aí. Então, até a próxima. Muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus, fiquem em paz e muito rock and roll. E